Olá, amigos. Quarta-feira, dia 29 de novembro, chegamos aí na leitura 792, leitura do Guia do Estudo da Palavra de Deus, uma inspiração menor, né, que nos leva, nos condiciona à inspiração maior, que é a Palavra de Deus, né? O título do trimestre, quarto e último trimestre do ano, Missão de Deus, Minha Missão. E o título de hoje é Missão junto aos ricos. Começamos com a questão número 5, leitura de Mateus, capítulo 19, do verso 16 ao verso 22. Que lições podemos aprender com a história em que, em contraste com a de Nicodemos, a pessoa não aceitou Jesus? Bom, a minha resposta é, nesse caso, não era necessariamente o jovem que tinha a riqueza, né? Aqui esse texto fala sobre o jovem rico, mas era a riqueza que o tinha, e esse é o único perigo iminente, né, que pode nos tirar o céu. Não é problema ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter, porque na Bíblia chamado de Senhor é Deus e o dinheiro, né? Satanás não é chamado de Senhor. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, né? Ou você segue um, ou você segue outro, ou você segue a Deus, ou você segue as riquezas. Então aqui, não necessariamente o jovem tinha riqueza, mas a riqueza o tinha. Lendo o texto você vai entender melhor. A interação de Jesus com o jovem, né, governante rico, mostra que a riqueza pode ser uma armadilha muito perigosa. Observe as palavras: e ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus 19, verso 24. É claro que isso não significa que os ricos não possam ser salvos. Significa apenas que, se essas pessoas não forem cuidadosas, suas riquezas podem ser um impedimento para a salvação. No fim, ricos e pobres têm o mesmo destino, a sepultura. Isso significa que os ricos necessitam tão desesperadamente da salvação quanto qualquer outra pessoa. A despeito do que o dinheiro possa comprar, ele não pode isentar ninguém da morte. Essa isenção acontece apenas com um presente oferecido gratuitamente por Jesus a quem quer que reivindique pela fé: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morto, viverá. Palavras aí de Jesus. Questão número 6. Leia Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. O que fez a riqueza nessa história? O que fez a diferença nessa história em contraste com o jovem rico? Bom, a diferença é que ele ouviu a palavra e a praticou, ou seja, o dinheiro não o deteve. Está falando aqui de quem? De Zaqueu, né? Zaqueu respondeu a Jesus de um modo que infelizmente o jovem rico não fez. Observe que Jesus não disse a Zaqueu para vender o que tinha e dar aos pobres como fez o jovem rico. Certamente Jesus sabia quanto o jovem rico estava ligado ao dinheiro, e foi por isso que Jesus disse que ele devia tomar aquela atitude de renúncia. Em contrapartida, embora não saibamos tudo o que foi falado quando Jesus esteve na casa de Zaqueu, ele foi convencido por Jesus e sabia que tinha que fazer algumas mudanças em sua vida, principalmente no que se referia à sua riqueza. Questão de rodapé. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma? O que essas palavras devem dizer a todos nós? Respondi assim: que o preço da salvação já foi pago. Certamente o dinheiro não compra o maior tesouro pago por Jesus, né? Mas o apego às riquezas certamente rejeita a salvação. Então, o jovem rico não era rico. O jovem rico não tinha as riquezas o tinha, né? Aqui no caso de Zaqueu, que era um coletor e um cobrador de impostos, né, convidou Jesus para ir à sua casa, ouviu Jesus, foi tocado por Jesus e teve o seu coração transformado. Já o jovem rico não permitiu que isso acontecesse. É aquela velha máxima, né, que eu sempre falo no púlpito. Nós estamos participando
do mesmo culto, na mesma igreja, o mesmo culto, o mesmo pregador, a mesma palavra, e um sai ali cheio do Espírito Santo, e outras vezes sai murmurando, né? Falando mal do pregador, falando mal da palavra que não foi tão bem exposta. Mas quando o nosso coração está disposto a permitir a ação do Espírito Santo, basta apenas uma palavra para nós sermos tocados e ter a nossa vida totalmente transformada. Amém, amados? Vamos orar? Pai amado que estás nos céus, nós te agradecemos por esse novo dia, pelo canto dos pássaros, Senhor, que te louvam logo cedo. Que nós possamos, com essa mesma intensidade como os pássaros, te louvar, te agradecer e te engrandecer. Que nós possamos, Senhor, sempre estar atento, que nada mais importa do que a Tua presença em nossas vidas. Que o dinheiro não compra a salvação, mas é um grande perigo, Senhor, para nós rejeitarmos a salvação. Que isso nunca venha acontecer conosco. No nome de Jesus, que nós possamos ser desprendidos, e nós mostramos isso quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, que o dinheiro não nos tem. Que a Tua graça e a Tua misericórdia nos acompanhem nesse dia. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos. Abraço aí aos nossos amiguinhos. E lembre-se você que está acompanhando e ainda não é inscrito, né? A estatística do YouTube mostra que tem bastante gente que acompanha, mas ainda não é inscrito. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações, nos ajude aí a fazer com que essa mensagem vá além.